Olá, bem-vindos ao canal Leiros, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Guardião dos Mundos, lançado em 2018, um filme russo sobre mundos paralelos. Para mim a Rússia é um mundo paralelo por si só. Mas enfim, já vai deixando o seu like, inscreva-se se não for inscrito e comenta qualquer coisa porque isso ajuda bastante o canal. A história começa com o protagonista na empresa em que ele trabalha, em uma celebração, a famosa Festa da Firma. Kirill criou um jogo super bem sucedido e por causa disso, a companhia alcançou lucros expressivos. Devido a isso, ele era a atração principal do evento. Após o trabalho, o protagonista volta para casa e encontra uma mulher estranha lá, chamada Renata. Ele pergunta o que ela está fazendo em sua residência, mas ela diz que a casa na verdade é dela. Os dois começam a discutir e as coisas vão ficando tensas, o que leva a polícia a ser chamada. Quando Kirill finalmente consegue voltar para dentro da casa, ele fica chocado ao ver que tudo parece diferente, e até seus vizinhos agem como se não o conhecesse. Renata mostra alguns papéis provando que a casa é dela, o que complica ainda mais as coisas para o nosso herói. Eventualmente a polícia diz para Kirill ir embora e ele não tem escolha a não ser fazer isso. A fim de resolver esse imbróglio, o jovem vai para a casa de seu amigo, o Kotia. Lá ele conta tudo para o brother e tenta encontrar os documentos online que atestam que ele é o dono da propriedade. Depois de reunir evidências, Kirill as leva para o órgão responsável, esperando esclarecer a confusão. No entanto, para sua surpresa, o escritório do governo não tem nenhum registro de seu nome no banco de dados. Kirill volta para seu escritório, mas surpreendentemente ninguém lá o reconhece, nem mesmo aqueles que estavam elogiando seu trabalho na noite anterior. Furioso, ele arma uma confusão e acaba sendo expulso. Novamente ele vai falar com Kotia, a única pessoa que ainda acredita em sua identidade. Kotia sugere encontrar os pais de Kirill para confirmar as coisas. Ele decide fazer isso, mas quando aborda seu pai, o homem diz que nunca teve filhos e simplesmente não o reconhece. Num ato desesperado, Kirill decide confrontar Renata, a mulher que parece estar no centro de toda essa confusão. Ele invade sua antiga casa exigindo que ela saia. As coisas escalam em uma discussão e Kirill, fervendo de raiva, a ameaça com uma faca. Mas Renata permanece estranhamente calma, mesmo quando Kirill aponta a faca para o estômago dela. Eis que então, em vez de recuar, Renata faz Kirill atacá-la. Confuso sobre por que ela fez isso, o rapaz vê a mulher morrer diante de seus olhos. A polícia chega prontamente e, para espanto de Kirill, eles não o levam sob custódia pela morte de Renata. Ele simplesmente vai embora como se nada tivesse acontecido. No meio dessa confusão, Kirill recebe uma mensagem instruindo-o para ir a um farol próximo. Ele faz isso e quando encontra o farol velho e em ruínas, o rapaz decide entrar ali. O homem passa a noite dentro do local, mas quando ele acorda na manhã seguinte, Kirill nota que o farol está completamente restaurado. Ainda mais surpreendente é o fato da paisagem ter mudado lá fora. Era como se ele tivesse sido transportado para um lugar completamente novo durante a noite. De repente um mensageiro aparece, entregando um monte de livros e de outra porta surge Renata, viva e parecendo melhor do que nunca. Ela explica que Kirill ganhou o cargo de controlador da alfândega, um funcionário que era encarregado de inspecionar os viajantes que atravessavam os diversos mundos. Além disso, o tal funcionário era capaz de abrir portais para outros mundos. Os burocratas e a ordem por trás disso tudo esperavam que Kirill conseguisse abrir novos portais. Devido à existência de inúmeros mundos paralelos, alguns com portões abertos e outros ainda a serem revelados, Renata junto com seus associados procura indivíduos com habilidades extraordinárias para abrir portas para diferentes universos. E acontece que apenas alguns privilegiados estão cientes da existência de mundos paralelos e navegam entre eles. Além disso, o protagonista, com seu novo trabalho, desenvolveu habilidades extraordinárias, que ele ainda estava descobrindo e que o tornavam algo além de um mero humano. Kirill pode materializar seus desejos dentro de sua torre, e ele deve examinar indivíduos atravessando entre os mundos, especialmente aqueles que entram no universo que ele manifestou através de seus poderes. Renata o instrui a ler os livros entregues pelo mensageiro para compreender melhor seus poderes e responsabilidades. Sem querer abraçar essa realidade surreal, Kirill se recusa veementemente e expressa seu desejo de voltar ao seu antigo mundo. Porém, Renata o avisa que, ao retornar ao seu mundo original, haverá consequências,
Ele permanecerá não sendo reconhecido por seus familiares e conhecidos e será rotulado como criminoso e enfrentará prisão pelo suposto assassinato de Renata. Com a mulher indo embora, Kirill fala com Kotia, trazendo-o para sua torre e relatando os eventos bizarros. Tudo isso enquanto um viajante aparece por lá. Momentos depois, a ex-namorada de Kirill, Anna, acompanhada por seu parceiro Anton, também aparece. Ou seja, os dois fazem parte deste mundo mágico. O curioso é que Anna não o reconhece. Um tempo depois, Kotia e Kirill são atacados por um robô em forma daquelas bonecas russas. O protagonista, utilizando suas habilidades sobre-humanas, consegue destruir o robô, que depois descobre ter sido um teste preparado pelos curadores, como uma forma de ver o quão especial ele é. No mesmo prédio, os dois encontram uma mulher chamada Rosa à beira da morte, implorando por água. Agindo rapidamente, Kirill lhe fornece água que milagrosamente cura suas feridas instantaneamente. Rosa revela que a água possui propriedades curativas incríveis neste mundo. Ela ainda diz que, como oficial da alfândega, ela entrou neste mundo aos 27 anos, e desde então parou de envelhecer, tornando-se quase imortal. O mesmo aconteceria com Kirill, segundo ela. Depois de conversar com Rosa por um tempo, o protagonista volta para sua torre e adormece. Quando acorda, descobre que uma nova porta para um mundo diferente e muito bonito se abriu durante a noite. Animado, ele decide verificar a praia, só que um tempo depois, Renata e seu amigo estranho aparecem por ali para ver o que ele tinha feito. Renata dá a Kirill um colar e diz que ele pode se afastar a cerca de 15 km de sua torre. Ela avisa que mais longe poderia ser super perigoso, até mortal. Depois que ela e o outro sujeito vão embora, Kirill, apesar de conhecer os riscos, decide visitar seus pais, que estão a apenas 13 km de distância. Ele parte, mas quando está no trem para a casa de seus pais, ele ultrapassa o limite que Renata impôs. Como resultado, Kirill começa a se sentir muito fraco e incrivelmente sedento. Ele é salvo porque um estranho lhe oferece água, o que faz cessar todos os efeitos negativos. Ao chegar à casa de seus pais, Kirill finge ser um aluno de seu pai e se junta a eles para o jantar. Mais tarde, ele volta para sua torre apenas para encontrar Anna e Anton aparecendo lá novamente. Anna, ao ouvir falar do novo mundo desbloqueado por Kirill, queria mais que tudo visitá-lo. Enquanto Anna explora a praia, Kirill, utilizando suas prerrogativas como oficial da alfândega, descobre que Anton na verdade não é o acompanhante de Anna, mas alguém contratado pela sociedade secreta para vigiá-la. Acontece que ele ainda gostava muito de sua ex, inclusive ele só conseguiu abrir o portal para este novo mundo paradisíaco porque estava pensando em Anna, que adorava praias. Assim sendo, ele decide passar um tempo com ela e tentar reconquistá-la. Depois ele a leva a uma festa organizada por Renata. Na festa, Rosa faz companhia a Anna, enquanto Kirill conversava com um homem chamado Felix, um ex-oficial da alfândega deste mundo. Felix revela que, assim como Kirill no início, ele abriu portas para muitos mundos e todos o tratavam como um gênio. O mesmo estava acontecendo com Kirill, isso porque as pessoas esperavam que ele fizesse algo que ainda ninguém fez. Havia este mundo chamado Utopia, uma força dominante que supervisionava todos os outros mundos, inacessível para indivíduos de outros reinos. Algumas pessoas achavam que era uma lenda, mas outros tinham fé de que a coisa era real. Talvez Kirill fosse capaz de abrir o portal para este mundo. Anna depois vê o protagonista bem próximo de Rosa e entende tudo errado. Com isso, ela acaba indo embora sozinha, brava, e cai nas mãos de um dos capangas de Renata, que a sequestra e a transporta para um mundo diferente. Eles tentaram separar Kirill de Anna de todo jeito, pois achavam que se os dois ficassem juntos, Kirill poderia não se comprometer da forma que eles desejavam na sua função como oficial da alfândega. Nisso, mais tarde, essa inspetora chamada Irina aparece na torre de Kirill e diz que é de suma importância que ele se dedique à tarefa de abrir o portal para que Utopia, o mundo inacessível, se torne acessível. Ela afirma que Utopia é um mundo real e todos os outros mundos são meras réplicas dele. Em Utopia tudo é pacífico e as pessoas vivem felizes, sem ódio, guerras ou doenças. O comitê quer que Kirill aprenda os segredos do sucesso deste mundo para poder implementá-los no mundo deles. Ele concorda, mas está preocupado com Anna. Acontece que no dia seguinte, percebendo que tinha algo errado, ele decide ir à casa de Anna. O problema é que o lugar está a 15 km de sua torre. Ele sabe que ir tão longe pode matá-lo, mas está tão desesperado para ver Anna que assume o risco. À medida que se aproxima da casa dela, o protagonista começa a se sentir muito doente, mas encontra uma maneira de continuar, comendo neve. Ele poderia levar só uma garrafa de água, né? Assim teria o item necessário para se curar. De todo jeito, quando finalmente chega à casa de Anna, ela não está lá.
Só que Anton depois lhe manda uma mensagem dizendo onde tinham prendido Ana. Era um mundo prisão, uma sociedade distópica. Kirill abre o portal para tal lugar decidido a resgatar sua namorada. Naquele mundo as pessoas trabalham incessantemente. E esta mulher chamada Vasilisa, que é a oficial da alfândega deste mundo, fica muito feliz em conhecer o prodígio Kirill. Assim sendo, ela pede a ele para inspirar seus trabalhadores com um discurso. Kirill concorda e no meio da multidão ele avista Ana. Ela parecia atônita, o que era um efeito comum para as pessoas que habitavam naquele mundo distópico. Kirill elabora um plano e consegue fazer a multidão atacar Vasilisa. Ele então se mistura à multidão, pega Ana e escapa. É importante dizer que neste mundo ele ganhou uma faca especial forjada por Vasilisa, que lhe deu o objeto como presente. Pouco antes de sair daquele mundo, ele utiliza tal arma num rápido embate com a mulher. Após voltar para sua torre, ele ainda tem que lidar com sua amada estar naquele estado zumbificado. E não muito tempo depois, Kotia chega ao farol e uma verdade surpreendente é revelada. O amigo de Kirill, na verdade, é um membro da sociedade secreta. Ele é um oficial de alto escalão chamado de Curador, inclusive. Os dois têm um rápido embate que acaba com Kotia restringindo ainda mais o quão longe do farol o protagonista poderia ir. Desse modo, agora ele poderia se afastar a apenas uma distância de 50 metros, que é a punição por ele ter resgatado uma prisioneira. Conforme a saúde de Ana começa a declinar, Kirill decide levá-la para o mundo dos sonhos dela, especificamente aquela praia idílica. Lá Ana começa a se recuperar, mas ao ultrapassar o limite de 50 metros, a saúde de Kirill piora rapidamente. Ele está à beira da morte, porém Ana remove o colar do pescoço dele, fazendo os efeitos sumirem de imediato. Com isso, os dois retornam em segurança até o farol. No dia seguinte, uma nova porta se abre para um mundo magnífico, incrivelmente belo e tecnologicamente super avançado. Aquele era Utopia. Kirill encontra o oficial da alfândega deste mundo que revela que esta é a realidade original. O curioso é que ali ainda era 1941, ou seja, eles estavam décadas no passado. Porém isso era intencional, porque assim eles conseguiam ver que erros as outras realidades haviam cometido para assim poder evitá-las em seu mundo, né? Fora isso, eles replicavam a tecnologia dos outros mundos imediatamente, de modo que apesar de estarem no passado, não estavam obsoletos do ponto de vista tecnológico. Na verdade, bem longe disso, não poderia haver realidade mais perfeita e agradável que aquela. As grandes guerras ali nunca aconteceram. O homem do bigodinho nunca comandou a Alemanha e em vez disso continuou vivendo como artista, pintando quadros e coisas afins. Em resumo, todos os outros mundos eram tubos de ensaio, um laboratório para este mundo saber o que fazer e o que não fazer. Só que como Kirill sabia tudo isso, o oficial não podia deixar que ele voltasse para seu mundo e contasse aos outros o que viu, pois isso poderia prejudicar a estabilidade de Utopia. Deste modo ele acaba sendo caçado, mas nada é capaz de pará-lo. Assim, Kirill consegue voltar para o farol. Só que isso não o deixou a salvo, pois Renata estava no recinto. O objetivo dela era matar o nosso herói e tomar a torre dele. E enquanto Kirill confronta Renata, ele descobre que ela mandou Ana para outro mundo, novamente. Isso deixa o protagonista furioso e ele começa a lutar contra a mulher. Sua intensa batalha termina quando Kirill derrota Renata, utilizando a faca que ganhou de Vasilisa, mas no processo seu imenso poder destrói a torre. Com o fim de Renata, todos começam a se lembrar das coisas que haviam esquecido. Assim, a mãe de Kirill entra em contato com ele, pedindo para que ele volte para casa. Sem meios para fazer viagens com seu farol, pois sua torre havia sido destruída, ele não tem como ir atrás de Ana. Mas nisso, Kotia aparece, e dessa vez suas intenções são pacíficas. Ele diz que o mundo deles agora está em grande risco e Kirill precisa ajudá-los. O curador ressalta que isso é extremamente importante, pois se o mundo for destruído, Kirill nunca mais conseguirá encontrar a Ana. Deste modo, os dois se juntam para evitar que tal catástrofe ocorra. Não muito tempo depois, vemos Renata saindo dos escombros, mostrando que ela não estava acabada. Com esse perigo iminente sobre o mundo de nosso herói, o sumiço de sua amada e Renata ainda viva, cria-se toda uma teia de problemas que seriam explorados numa possível sequência. Mas acho que nunca vai acontecer, porque esse filme é de 2018 e não tem mais nada desde então. De todo jeito, o filme é baseado num livro russo, que em inglês o título é Rough Draft. Eu acho que não tem tradução para o português, então se você quiser saber como essa história acaba, sugiro que procure pela versão em inglês. Beleza? No mais é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!